Você já leu Fullmetal Panic? Fullmetal Panic, particularmente uma das minhas obras favoritas, que eu só conheci por causa de Fullmetal Alchemist, mas eu não sabia escrever e pesquisei só Fullmetal e voilá! A obra foi escrita por Shoji Gatou, fazendo um total de 22 novels, que por azar nunca chegaram no Brasil. Mas eu não vim aqui falar da novel, e sim do mangá, desenhado por Hetsu Tadeu em 2003. Mas chega de enrolação e vamos ao que interessa, e blá 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 like, blá 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 se inscrevam e bora! A história começa com uma estudante do ensino médio, Chidori Kanami, levantando cedo e tomando banho para ir pra escola. E quando sai do chuveiro, vê uma barata no banheiro e com medo ela grita bem alto. E do nada, um garoto da sua sala invade a sua casa, achando que ela estava em perigo, fantasiado de soldado militar, e acaba vindo ela só de toalha, o que deixa ela bem irritada, dando uma surra nele. Aquele garoto se chama Sousuke Sagara, um aluno que foi transferido há um pouco mais de um mês e só causa confusão, pois ele veio de um país que estava em meio de uma guerra e ainda não se acostumou com a vida pacífica do Japão. Ele se encontra com uma amiga da Kanami, Tokio Kyoko. Ela soube da história e perguntou por que o Sousuke fez isso. Ele fala que soube de uma velha que tem vândalos andando na rua e pode ser perigoso, por isso estava andando na redondeza. Ao chegar na escola, Sousuke repara que alguém mexeu no armário do sapato da Chidori e por segurança, do nada explode o armário, causando um grande estrago na escola. Eles são levados para o conselho estudantil para falar com o presidente do conselho, Hayashi Mizu, e pede para esclarecerem o que aconteceu, já que Chidori é vice-presidente. Sousuke explica que alguém não autorizado mexeu no armário dela e a única saída foi explodir. O presidente achou justa essa ideia e dispensa eles. No resto do dia, Sousuke ainda vai arrumando muitas confusões, e quando Kanami está se trocando no vestiário feminino, uma das meninas grita achando que viu uma sombra de alguém espiando elas. Sousuke com um grito invade o vestiário para ver se Chidori está bem, mas deixando todas as garotas furiosas e levando uma surra de todas elas. E depois disso, Chidori pede para ele nunca mais se aproximar dela. Quando está voltando para casa, Chidori é parada por um garoto na rua que fala que sempre observa ela de longe, e hoje criou coragem para se declarar escrevendo uma carta de amor e colocando na sua caixa de sapato. Mas Chidori fala que a carta foi explodida e fala que está de péssimo humor para perder seu tempo com isso e vira as costas. Mas o malandro, após ser rejeitado, saca uma faca e leva ela para um armazém junto com seus dois amigos. Só que Sousuke do nada aparece armado e atira em todos eles com balas de borrachas, deixando os três inconscientes. Chidori agradece e pergunta por que ele veio. Sousuke fala que não importa o que aconteça, ele sempre vai protegê-la, pois esse é o seu objetivo. Com essas palavras, o coração de Chidori dispara, e no dia seguinte, ela se encontra com Sousuke e prepara um almoço para ele como agradecimento e fala que não se importa dele ficar perto dela. O presidente do conselho chama Chidori para sua sala e mostra que estão escrevendo mentiras a respeito dela nos banheiros. O presidente pergunta se tem alguém em mente que pode estar fazendo isso, e ela fala que alguns dias atrás um garoto foi se declarar para ela, mas ela o rejeitou. Sousuke vê ele como o principal suspeito, então leva ele pro banheiro e coloca um saco na cabeça dele e vai interrogá-lo. Só que aparece uma garota chamada Mizuki Inaba que fala para eles não machucar o garoto que ela ama, e diz que sabe todas as coisas terríveis sobre Chidori, principalmente sobre o relógio que ela ganhou de um amante. Chidori dá uma porrada nela e fala pra nunca mais falar mal daquele relógio. Sousuke pergunta como ela sabe disso e fala que acabou de ler isso no banheiro, mas essa informação só estava no banheiro masculino, e descobre que era Inaba que espalhava todas essas mentiras. Ela diz que fez tudo isso porque o garoto que ela mais ama e fez de tudo abandonou ela pela Chidori. Sousuke pergunta o que eles devem fazer com a verdadeira criminosa, mas Chidori fala pra ela esquecer de tudo isso. Inaba fala que ela só está se fazendo de boazinha e vai embora, e no dia seguinte, todos os boatos são desmentidos pela Inaba, mas Sousuke ainda continua observando ela de longe. O presidente do conselho pede para Chidori buscar documentos importantes sobre todas as escolas da região e pede para Sousuke ir como sua escolta. No caminho, eles são atacados várias vezes. Sousuke consegue impedir todos eles e se perguntam o que tem naqueles documentos de tão importante, afinal, o presidente é um garoto poderoso e cheio de mistérios. Aparece um grupo bem maior, falando que se eles não entregarem os documentos, sua escola vai estar em apuros, e decidem ir pra cima com tudo. Mas Sagara usa uma pistola atirando no chão, falando que qualquer um que se aproximar dos documentos ou da Chidori, ele vai matar. Chidori briga com ele por ele usar balas de verdades, e a gangue, vendo que eles estão brigando, parte pra cima. Mas Sousuke usa uma granada de efeito moral, deixando todos eles inconscientes. E eles entregam os documentos pro presidente, que nada mais nada menos era uma regra pra proibir saias curtas demais nas escolas da região. Quando eles vão embora, Sousuke se atrasa um pouco. Chidori pergunta por que ele demorou tanto, mas Sousuke estava fazendo um relatório pra sua equipe, que fica em um submarino no Oceano Pacífico, e eles que deram as ordens de proteger Chidori Kanami. Só que Sousuke não pode falar nada e age como se nada tivesse acontecido. Sousuke está sem comida para a hora do almoço e a fila está enorme. Chidori fala que ele deve gritar alto e mostrar poder pra tia da merenda ouvir ele. Então Sousuke saca sua pistola e atira pro alto e fala que quer um pão. Os alunos assustados começaram a correr e quebram a barraca de lanches, além de deixar a vendedora machucada. Então, o conselho estudantil teve que assumir esse BO e pede pro Sousuke ficar responsável da venda de alimentos no intervalo por alguns dias. E para ele não fazer mais uma confusão, Chidori e a Kyoko vão ajudar ele nas vendas. Só que um dos professores não acha certo um aluno responsável
responsável pelo ocorrido trabalhar nas vendas de lanches, mas a diretora fala que eles merecem uma oportunidade. Como o professor não vai muito com a cara do Sagara nem dos membros do conselho, tenta sabotar várias vezes as vendas, mas graças às armadilhas de Sagara, ele nunca conseguiu, até que um dia a diretora pega ele sabotando e demite ele do cargo de professor. Os comandantes da equipe do Sagara estão vendo um laboratório inimigo na União Soviética, estudando pessoa chamada Whispered, e para neutralizar qualquer ameaça, a capitã autoriza o lançamento de um foguete naquela madrugada. Sagara começa a agir estranho, suspeitando de tudo e todos que se aproximam de Chidori. Ela perde a paciência e pergunta o que está acontecendo. Sosuke fala que não sabe os fatos, só sabe que a base inimiga foi atacada e pode aumentar o risco dela ser sequestrada, e que ela é uma garota especial e a Mithril, uma organização militar que não pertence a nenhum país, enviou ele, um sargento militar, para protegê-la. Chidori, depois de ouvir essa história, pensa que é algo que só acontece na cabeça dele, e durante a aula, Sosuke é chamado para a sala do conselho estudantil. Ele fica com receio de deixar Chidori sozinha e sai correndo para lá. A aula acaba e Chidori finalmente tem um pouco de privacidade e vai embora sozinha, mas do nada ela é parada por alguém. No dia seguinte, Sagara estranha já que Chidori está demorando para chegar, e quando chega, ela fala que encontrou um estrangeiro pedindo informações e como agradecimento, eles chamam ela para jantar e foram num karaokê. Sosuke acha isso tudo suspeito, e quando volta para casa, encontra Kurtz Weber e Melissa Mal, dois membros do seu esquadrão. Foi o Kurtz que saiu com a Kanami dizendo que é melhor proteger o alvo ficando próximo dela. De repente, eles avistam um suspeito subindo até o apartamento da Chidori. Eles ficam em posição e Sosuke vai até lá, imobiliza ele na varanda do apartamento dela, mas era apenas Kazama, um colega de sala deles que foi forçado por outros alunos a roubar uma das calcinhas de Chidori. Caso ele não fizesse isso, ele iria perder todas as suas fotos de arm slaves que ele tirou, que são robôs gigantes usados pelos militares. Os dois, como se interessam muito por esses robôs gigantes, começam a conversar sobre isso, só que Chidori aparece e vê eles nas varandas e expulsa eles, batendo nos dois, e diz pra Sagara que ele não passa de um pervertido, inventando histórias absurdas, e pra nunca mais se aproximar dela de novo. Ao ver que Chidori e Kanami não correm mais perigo, pedem pra Kurtz e Mal voltarem pra base. Já o Sagara pode continuar sendo o guarda-costa dela enquanto eles fazem uma viagem pra Okinawa. Só que depois que eles entram no avião, o homem mata o piloto e sequestra o avião, fazendo todos os alunos de refém, levando eles pra uma base militar na Coreia do Norte. Tudo isso pra capturar a Kanami. O líder do sequestro pega a Chidori pelo braço e a professora tenta intervir, pedindo pra ir no lugar dela, mas o sequestrador aponta uma arma pra cabeça da professora, e quando ele ia disparar, Sagara derruba um copo, o que chama a atenção dele, e faz ele desistir de matar a professora e levar logo a Chidori. Sagara reconhece aquele homem, era um antigo inimigo dele, chamado Gauron, só que não sabe como ele ainda está vivo, já que ele mesmo matou aquele homem. Chidori é levada até um caminhão, onde uma cientista vai fazer um teste para ver se ela é uma Whispered, e ver se dentro de sua mente tem tecnologia negra. Kanami é forçada a fazer um teste, onde vê vários símbolos estranhos. Sagara vai até o bagageiro do avião, pegando uma arma e um aparelho de comunicação. Ao ver que tem alguns homens entrando, ele se esconde, e quando eles vão embora, reparam que eles armaram uma bomba, querendo matar todos os reféns e acobertar o sequestro da Kanami. Sosuke entra em contato com o seu esquadrão, Dana, pedindo reforços e falando que a bomba é muito complexa para ele desarmar, e que o líder dos sequestradores é o Gauron. Dana vai mandar reforços, e quando a comunicação é encerrada, um soldado avista Sosuke, aponta uma arma para ele, mas Sosuke, jogando o aparelho de comunicação, consegue desarmar ele e deixar ele nocauteado, mas o aparelho é quebrado. Ele consegue descobrir que Chidori está em um caminhão, e acaba escutando barulhos de tiro. Foi a Chidori tentando escapar, e a cientista ameaça ela, mas Sosuke, deixando os guardas de fora inconsciente, entra e capota a cientista, fugindo com Chidori, levando ela até um hangar onde encontra vários ASs, e vai pilotar um deles. Chidori fala pra ele não fazer isso, pois um amador não conseguiria pilotar aquilo, mas Sagara fala que ele não é um amador, é um especialista. Ele entra no Arm Slave e consegue derrotar vários inimigos, e foge pra longe da base com a Chidori. Ela fica preocupada com seus amigos que ficaram na base, mas Sosuke a acalma e fala que seus companheiros já vão resgatá-los. E no submarino, a capitã pergunta pra um de seus comandantes quem é esse tal de Gaon. Ele fala que é um homem perigoso, que matou muitas pessoas importantes, e alguns anos atrás, ele e Sosuke lutaram contra ele numa guerra no Afeganistão. Gauron foi responsável por matar uma vila inteira, e como vingança, eles o encurralaram e o Sagara deu um tiro na sua cabeça, mas não entende como ele sobreviveu. E a capitã, para certificar que ele vai ser derrotado de uma vez por todas, manda reforços da Mithril. Enquanto o Sosuke foge com a Kanami, ele é atacado por um AS, e quem está pilotando ele é o Gauron, que reconhece Sosuke, chamando ele de Kashin. Gauron fala que sobreviveu ao tiro que Sosuke deu na sua cabeça porque tinha uma placa de titânio para evitar esse tipo de ferimentos, e querem capturar Kanami devido à tecnologia negra em sua mente, que pode ser usada
prepara para fazer vários arsenais bélicos, e quando ia matar Sosuke, Kurz aparece em um AS e fala que vai derrotá-lo, já que eles têm apenas 5 minutos até chegar à base e pegar o voo de resgate. Eles saem correndo e Kurz tem uma grande dificuldade, já que o AS de Gauron é muito veloz, mas ele o atrai para uma armadilha e dá um tiro cara a cara. Enquanto isso, Mal, comandando o resto do esquadrão, pega a bomba no compartimento de carga e joga pra longe, e os soldados resgatam todos os alunos. Os aviões de resgate partiram, só que nenhum sinal de Sosuke, Kanami e do Kurz, e um dos helicópteros avistou o AS de Kurz todo destruído. Mal pede para verificar se eles estão bem, mas o comandante pede para retornar imediatamente à base, já que reforços inimigos estão a caminho, e para destruir todos os destroços do AS de Kurz para não cair nas mãos do inimigo, o que deixa Mal frustrada por nem ter a chance de ver se seus homens estão bem. No meio da floresta, Sosuke está muito ferido, e eles param um pouco para tratar de seus ferimentos. Kanami se assusta com ele, mas Sagara pede a confiança dela, já que a sua missão é protegê-la. Kanami confia nele, e eles seguem viagem e encontram Kurz encostado em uma árvore, e ao avistar os dois, ele desmaia. Sosuke dá a ideia de Kanami fugir sozinha, já que ele e Kurz ainda estão muito feridos, e vão ficar como isca enquanto Kanami chega à costa para usar um rádio para se comunicar com o esquadrão de resgate. Mas Kanami rejeita essa ideia, e fala que quer que todos saiam de lá com vida, e para Sosuke parar de arriscar sua vida como se ela não valesse nada. Sosuke obriga ela a ir e aponta uma arma para Kanami, mas ela disse que não tem mais medo dele, e que confia em Sagara, mas quer que eles voltem a salvo. Kurz acorda e apoia a Kanami nessa ideia. Eles planejam incendiar a floresta para o satélite do submarino localizarem eles. E dá certo, Sosuke manda o sinal de fogo e com isso a capitã sabe que eles estão vivos e a sua localização. Então o comandante Kaline pede autorização para a capitã para usar um AS mais forte para resgatar seus soldados, e ela concede. Quando Sosuke volta para onde Kanami e Kurz estão, ele é seguido por vários inimigos e começa um tiroteio. E quando tudo parecia estar perdido, o AS chega bem no meio do fogo cruzado. Sosuke sai correndo em direção ao AS e abre a escotilha e começa a pilotar. Lá dentro tinha uma mensagem do esquadrão. Aquele é o AS de mais alta tecnologia, o Arbalest, codinome AR. Ele tem a obrigação de levar ele de volta à base e o plano de fuga é ele ir a leste e encontrar o submarino na costa em 20 minutos para poder escapar. Sosuke consegue derrotar todos seus inimigos com facilidade, mas logo em seguida aparece Gauron pilotando aquele AS prateado. Os dois travam uma batalha intensa e Kanami, enquanto assiste a luta deles, começa a perceber que Sosuke ainda não sabe como operar aquele AS que está usando e começa a escutar uma voz pedindo para deixar ela assumir o corpo de Kanami para poder ensinar Sosuke como usar para ele não morrer. Mas Kanami se recusa, só que a voz fica insistindo, então Kanami bate a sua cabeça com tudo numa árvore e pede para Kurz o rádio de comunicação. Sagara dá um tiro preciso em Gauron, mas a bala não o atinge e é refletida de volta, acertando Sosuke em cheio. Ele acredita que é o fim, pois o impacto foi muito grande, e quando vê, seu AS ainda está em perfeito estado. Kanami entra em contato e fala que o AS inimigo e o dele têm o mesmo poder. Tudo que eles imaginam acontece, e Sosuke imaginou não sofrer nenhum dano, por isso o seu AS não foi destruído. E ela fala que vai ensiná-lo como usar. Kanami pede para ele fechar os olhos e se concentrar e visualizar em derrotar o inimigo. Com isso, o ataque de Sosuke consegue ultrapassar a defesa de Gauron e destruir por completo o AS dele. Sosuke vai correndo para a costa ser resgatado por seu esquadrão, só que perto de chegar tem vários inimigos bloqueando a passagem, mas Mal aparece derrotando eles por trás e salva Sosuke. Após tudo isso, Sosuke vai reportar pro Major e dá certeza que dessa vez Gauron está morto. O Major fala que para a segurança de Kanami, eles vão reportar que Kanami não tem nada a ver com o Wish Parrot, mas a segurança dela precisa ser garantida. 2 dias depois, Kanami acorda em um hospital e Mal está com ela e agradece pessoalmente, pois graças à ajuda dela, conseguiram derrotar os inimigos. Chidori pergunta o que aconteceu com Sosuke, e ela fala que ele já foi designado para outra missão e vai embora. Ela fica muito triste, só que depois todos seus amigos aparecem e ficam aliviados ao ver que ela está bem. E no meio de seus amigos está Sosuke, preocupado com a sua saúde. E Kanami fica muito feliz ao ver que o garoto que ela tanto gosta ainda tá fazendo a sua proteção. E essa foi a primeira parte de analisando mangas de Fullmetal Panic. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, porque isso ajuda demais com a divulgação do vídeo. Se acham que eu posso melhorar em algo, deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se querem ver mais vídeos aqui no canal, se inscrevam, pois ainda tem vários vídeos, como analisando mangas e analisando animes que ainda vão sair. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!